Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da Paróquia São José Operário de Paraíso Tocantins, unidos na fé, hoje nós estamos no dia 28, quinta-feira de janeiro de 2021, e nós celebramos São Tomás de Aquino, esse grande santo e doutor da Igreja. A Igreja tem só 36 doutores, né? É mais fácil você virar santo do que virar doutor da Igreja, né? É mais fácil você ser papa do que você ser doutor da Igreja, né? É mais fácil ser presidente dos Estados Unidos do que você ser doutor da Igreja. São Tomás de Aquino é um dos grandes doutores da Igreja. E o Evangelho que nós temos hoje é de Marcos, capítulo 4, versículo de 21 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, dando continuidade ao Evangelho de ontem, estamos aí celebrando São Tomás de Aquino. Esses dois grandes doutores da Igreja, que é Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho se inspirou muito no pensamento de Platão, e São Tomás de Aquino, criando o pensamento tomista, se inspirou muito em Aristóteles. Por isso segue uma lógica de reflexão muito baseada em Aristóteles, de tudo que é tudo separado. Mas nós temos esse doutor da Igreja aí, que vai nos ensinando e vai nos ajudando a refletir sobre a vida. Machado de Assis, nosso escritor brasileiro, que nasceu em 1839 e morreu em 1908, dizia: descobri uma lei sublime, a lei da equivalência das janelas. Estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. A moral veio arejar constantemente a consciência. Nós vivemos num mundo, quando eu morava na Europa, eu achava muito esquisito, porque as janelas eram sempre fechadas. Europeu não gosta de fechar a janela, e acho que o pessoal também da nossa paróquia não gosta de abrir janela. Eu acho muito esquisito a gente celebrando nas capelas, você ter que pedir para abrir janelas, ainda mais em tempo de pandemia. Eu não sei se é preguiça ou nesse calor todo nós somos meio europeus, com calor ou frio, a gente mantém tudo fechado. Mas esse abrir janelas, algumas janelas são fechadas, outras a gente precisa abrir, porque o comportamento e a nossa capacidade de ver o mundo precisa fazer com que a gente tenha uma consciência arejada, que a gente possa ter uma consciência mais iluminada, que a gente possa tomar consciência da regra moral que Jesus nos diz, que é você trate o outro conforme você quer ser tratado. Jesus está na fase das parábolas. Ontem a gente viu a parábola do semeador, em que Marcos carregou a tinta da caneta, e ainda explica, e Jesus puxa a orelha dos discípulos, dizendo que quem está muito próximo dele não precisa de parábolas, porque já pode tratar do assunto pessoalmente, que existe aqueles que estão de fora, mas quem está de dentro tem a oportunidade de aprender. E é mesmo, né? O ser humano que reza, o ser humano que frequenta a missa, que presta atenção, que pensa nas coisas de Deus, ele começa a ter experiências a mais, começa a entender mais Deus. Aqueles que nunca rezam, nunca vão na igreja, acabam perdendo a oportunidade de fazer experiência de Deus, porque Deus só podemos perceber como experiência. Só podemos perceber como experiência. Então nós temos inicialmente essa outra parábola de Jesus dizendo: olha, há uma necessidade de lâmpada, há uma necessidade de luz. Luz é a primeira coisa que Deus faz, faça-se a luz. Jesus é a luz do mundo, e agora nós temos essa parábola aí, que é a questão de iluminar, nos tirar das trevas. O que é o ser humano mergulhado nas trevas?
é o ser humano desorientado, desnorteado, é o ser humano ignorante, é o ser humano que não sabe aonde está, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe o que está indo lá. Quer dizer, alguém sob efeito de drogas é um ser humano nas trevas. Alguém que está sob o efeito de uma raiva, de um ciúme, de uma maldade, é um ser humano que está no mundo das trevas e por isso necessita de luz, iluminar a nossa consciência, fazer com que a nossa moral areje um pouco a nossa consciência. Por isso a necessidade de abrir janelas para que o vento e o ar entrem na casa e que a gente possa enxergar para fora, que a gente possa não só enxergar dentro de nós o meu eu, mas ser diante de uma janela aberta a possibilidade de olhar para o mundo externo, olhar para o outro, olhar para quem está para a rua, olhar para quem mora ao seu lado. Às vezes eu fico caçando em volta da minha igreja assim, um vizinho, né? Eu queria conhecer um vizinho, eu não conheço, pode ser culpa minha, mas eu não sei quem são os meus vizinhos, como eu também não sabia quem eram os meus vizinhos quando eu morei em Roma, como eu também não sabia quem eram os meus vizinhos quando eu morei no setor sul, em Goiânia, como muitos lugares em que eu morei que eu não sabia quem eram os meus vizinhos. Na maioria das vezes, eu morei em lugares em que eu não sabia quem eram os meus vizinhos, porque as janelas viviam fechadas, porque os portões viviam trancados, porque os alarmes viviam ligados, porque as cercas elétricas viviam ligadas, e eu nunca tive a oportunidade de ir no vizinho e pedir lá uma xícara de açúcar, viu? Ou alguma coisinha assim. Então, o que nós temos? Essa necessidade de abrir o nosso coração, abrir a nossa consciência, perceber na nossa vida esse Deus que nos ama, que nos quer bem, quer iluminar a vida. Quando a gente fala da questão de colocar a lâmpada debaixo da cama, esconder, não é que a gente quer tirar o mundo das trevas e a gente quer dar luz. Isso é um bom. Quando Jesus fala assim, com a mesma medida com que tratardes, sereis avaliar, julgar, sereis julgados, avaliados, ele está querendo dizer para que a gente seja honesto, que a gente não cobre do outro aquilo que a gente não cobra de nós, que a gente não peça ao outro aquilo que a gente não é capaz, que a gente ofereça ao outro aquilo que a gente gostaria de ter também, que a gente tenha uma conduta de tal modo que se a pessoa fizer a mesma coisa comigo, eu agradeço, porque isso estará me ajudando, isso estará me fazendo bem. Por isso nós temos hoje essa luz, a gente precisa de luz para que a nossa consciência seja mais arejada, a gente precisa de diálogo, a gente precisa de perdão, a gente precisa de misericórdia, a gente precisa de atenção de Deus e atenção do próximo, para que a vida não seja tão carregada, tão difícil, para que a vida não seja uma grande dor, um grande espanto. Por isso nós abrimos o nosso coração a esta reflexão dela, de que a gente vai aprendendo essas leis da vida. Uma janela fecha, a gente tem que abrir outra, mas o fato é que a gente tenha a visão da luz, que a gente possa ser iluminados, para que a gente possa ter uma consciência iluminada, para que a gente tenha uma conduta moral, de tal modo que siga esse princípio que Jesus nos dá, esse princípio de que do mesmo modo que você será julgado, então do mesmo modo que você julgar o outro, você também será julgado. Por isso, nós vamos buscando cada vez mais o dedo de Deus presente no nosso coração. A minha prece hoje seja para que a gente tenha coragem de colocar o que é bom para que todos vejam. Que a gente tenha coragem de colocar a nossa luz para que todos vejam. Para que a gente tenha coragem de colocar o que a gente sabe, aquilo que é a nossa experiência de fé, para que todos vejam. Que a gente possa tirar as pessoas das trevas, para que a gente possa ter uma conduta na qual eu possa perceber que eu estou fazendo a vontade de Deus, que eu estou aí abrindo as janelas para que haja um espírito novo dentro de nós, que eu estou aí abrindo uma consciência de que a minha consciência começa a ficar perto do coração de Deus. É aquela expressão bonita, que cada batida do meu coração seja muito obrigado, Deus, porque eu estou vivo. Que cada vez que eu respiro seja o Espírito de Deus novamente me abastecendo, o
Espírito de Deus me iluminando, o Espírito de Deus me fortalecendo, o Espírito de Deus me enchendo, cobrindo um pouco o vazio que é às vezes saber que a gente existe, o vazio e a angústia que é às vezes saber que nós estamos aqui, de que eu nasci e que um dia eu vou morrer, de que às vezes eu tenho que enfrentar situações difíceis que eu não gostaria de enfrentar. Por isso que Deus vai pedindo essa atenção. E é bonita a frase que Jesus nos dá: prestai atenção no que ouvis, com que a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medido, e vos será dado ainda mais. Que Deus nos dê ainda mais a sua bênção, a sua graça, a sua confiança, a sua alegria. Que Deus dê a cada um de nós que aqui se encontra esse sentimento, e que haja verdade na nossa fala, que haja verdade no nosso modo de agir, que haja verdade no nosso comportamento, que haja verdade dentro da alma que cada um de nós tem, da nossa espiritualidade. Obrigado, um abraço e até mais.